Sim. Vamos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai amado, Criador dos céus e da terra, para a glória do Senhor Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Salvador bendito, que está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado vir para julgar vivos e mortos. Nosso amado Salvador, para a glória dele, e para a edificação da igreja, no poder do Espírito Santo que está aqui conosco, habita em nós, que é quem vai agora nos ensinar. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. Nós estamos fazendo exposição dessa carta com bastante critério e devagar. Nós estamos no verso de número 10 e eu queria ainda ficar no verso de número 10 no capítulo para descortinarmos um outro aspecto desta unidade, desta convergência que Cristo fará nos últimos tempos, ou está fazendo. Efésios 1:10. O verso anterior diz, segundo o seu beneplácito que propuserem, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Não nos deixe esquecer isso, que estamos na Tua presença, que o Senhor está aqui, neste lugar, onde a igreja está reunida, porque o Senhor prometeu, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu aí estou no meio deles. Então o Senhor está aqui. Não nos deixa, Senhor Deus, nos esquecemos disso, ou nos acostumamos e não percebemos esta presença tão maravilhosa e tão gloriosa do Senhor, que queremos perceber pela fé, não sentindo qualquer coisa, mas principalmente pela fé, porque a Tua palavra diz, e isso deve nos bastar para crer que o Senhor está aqui nesse lugar. E, Senhor, também que o Senhor irá nos ensinar, porque quando a palavra é pregada com fidelidade, é o Senhor quem está pregando, é o Senhor quem está falando, é o Senhor quem está nos ensinando. Então não permita, Senhor, que nada chame a nossa atenção, que venhamos, ó Deus, a pensar em outra coisa, nos distrairmos, mas, Senhor, que nosso coração esteja pressuroso para ouvir a Tua voz, para receber de Ti, Senhor Deus, uma bênção. Tem compaixão, vem nos abençoar, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir. Então manifesta-te com poder no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo, que o Senhor deixou como paráclito, substituto do Senhor. Senhor, que Ele nos guie a toda a verdade, que Ele nos abençoe, que Ele traga a palavra ao nosso coração, aplique a palavra ao nosso coração. Que Ele prepare Ele mesmo a nossa mente, o nosso coração. Oh Deus, faz isto, glorifica o Teu nome, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Glorifica a Tua palavra, Senhor. Faz isto agora, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos a respeito de uma convergência há de ocorrer no último dia, quando todas as coisas se convergirão, virão para Cristo, e Ele será o sentido, o significado, a substância, a razão de ser de cada coisa que Ele criou. Mas hoje nós queremos falar desta reunião, ou nova reunião, ou convergência, que o Senhor já está fazendo.
nos céus e na terra. Então, vamos acompanhar isso com vários textos que vamos aproveitar e apresentar, para que os irmãos possam ter também esta confiança no propósito, segundo o beneplácito da vontade de Deus que propuseram em Cristo. Então vejam que isto não depende de nós, não depende da igreja, mas é uma obra de Deus mesmo, conforme o seu propósito de convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Quando nós falamos nos céus, nós devemos falar dos anjos, porque os anjos foram criados, eles são criaturas racionais, embora espirituais, espíritos, mas são seres inteligentes, poderosíssimos, e eles estão nos céus, estão diante de Deus, e eles dependem de Cristo, não para a redenção, mas porque foram criados por meio de Cristo, para Cristo e para a glória de Cristo. Eles sabem disso, que eles existem para a glória de Cristo, e que então eles também terão que convergir, terão que estar em Cristo, reunidos em Cristo. Mesmo porque os anjos, eles estão, de certa forma, separados dos homens por causa do pecado. Nós vamos ver isso. E o propósito de Deus é reunir os homens aos anjos como criaturas, para que juntos, em harmonia, adorem e glorifiquem a Cristo. E na terra, os homens, evidentemente, que precisam desta reunificação que Deus está fazendo em Cristo Jesus, dada a desordem que o pecado trouxe no meio deles. Não é? Se nós prestarmos atenção, nós temos aqui no verso 10, que isso está no grego, quer dizer, no original, não está claro aqui, embora a palavra convergir, essa palavra convergir é uma palavra um pouco extensa no grego, mas ela é composta de uma preposição chamada ana, quer dizer, é uma preposição que quer dizer outra vez. Então, é de convergir outra vez. Então, quer dizer que já houve um tempo em que Deus criou todas as coisas e tudo era absolutamente unido e convergido a Cristo. Mas o que houve foi uma desagregação total por causa do pecado, e agora Deus vai fazer de novo convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Dito isso, então, nós vamos ver o que há nos céus e o que desagregou de nossa parte com os céus, né? Primeiro, Deus. Nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Houve uma separação séria. Quando a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esta expressão destituídos da glória de Deus quer dizer separados da glória de Deus, cortados, separados, destituídos,
Se estávamos em glória com Deus, perdemos a glória e ficamos separados da glória de Deus e, portanto, de Deus. E isso diz respeito não só a uma separação física, mas uma separação espiritual. Física, porque nós tínhamos aproximação, o homem conversava na viração do dia, estava muito próximo de Deus. Não que Deus tenha corpo, estou falando física de local. Nós estávamos num local bem próximo de Deus, no paraíso. E o pecado nos separou a ponto de termos sido expulsos do paraíso, né? Alguns textos para que nós possamos ter bem na mente o que foi esta separação. Vamos ver Jeremias 17, 5. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aparta o seu coração do Senhor. Hebreus 3,12. Se você está acompanhando bem, se não, só ouça, que eu tenho que caminhar, porque nós temos muitos textos. Hebreus 3,12 diz: tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, existe um coração nos ímpios de incredulidade que os afastou do Deus vivo. Então, houve essa desagregação séria. Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Também mostra isso, é um texto bem conhecido, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Mas veja, desgarrados, andávamos desgarrados, separados, desviados do caminho. Então, separação mesmo é desagregação. Colossenses 1, 21. Colossenses 1, 21 diz: e vós outros também, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Então, pecado nos fez estranhos e inimigos de Deus. E Efésios 2, 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então, o pecado trouxe esta separação. Uma separação séria. Uma separação de ira que se colocou diante de nós. Os homens sem Deus estão no mundo sem Deus, debaixo da ira de Deus, separados de Deus. É uma separação, portanto, séria. Agora, os anjos naturalmente também se apartaram dos homens e até se tornaram agentes algozes da parte de Deus. Os anjos santos, os anjos bons, por causa do pecado.
Começou, por exemplo, lá no jardim. Você se lembra que Deus colocou um anjo com uma espada desembanhada, flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Então era uma coisa agressiva. O anjo, imagina o anjo olhando para Adão, uma espada, e não era coisa boa, não. Aqui você não passa. Então, era dizer, antes, duas criaturas criadas por Deus em harmonia para a glória de Deus, agora avessos por causa do pecado. Querubim, uma espada contra os homens, Gênesis 3:24. Mas você já sabe ali, né? Em Números 22, nós temos também um episódio em que aparece o anjo, Números 22, também com essa disposição não favorável. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Veja, o anjo se colocou como adversário por causa do pecado. Gênesis 19:13, também nós vemos aqui os anjos se apresentando para uma missão não pacífica, não, uma missão destruidora. Gênesis 19, versículo 13. Os anjos disseram, eles entraram na casa de Ló e disseram assim: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então está aqui, os anjos não estão em harmonia aqui, os homens não. Eles estão numa missão de juízo, destruidor. Anjos bons, anjos da parte do Senhor. Primeiro Crônicas, também 21. Primeiro Crônicas 21. Versículo 15. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. E o anjo do Senhor estava junto a ele de Ornã, o Jebuseu. Então, o anjo, novamente aqui, com uma espada desembainhada, destruindo Jerusalém. Então, novamente vemos o anjo do Senhor aqui com missão destruidora por causa do pecado. Eu estou aqui apontando para você ver a desarmonia, o caos na criação de Deus causada pelo pecado. Nos céus, estamos nos céus. Deus contra o homem e os anjos contra os homens. Atos 12, 23. Atos 12, 23. Mais uma vez um anjo aqui. Nada amistoso. Atos 12, 23 diz assim:
caso de Herodes, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comigo de vermes expirou. Um anjo que matou Herodes e fez morrer ali instantaneamente, comido por vermes. Um anjo. Mais um, segundo Reis 19, 35. Segundo Reis 19, versículo 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então foi um anjo do Senhor que feriu, matou o exército todo lá. Senaqueribe. E Mateus fala que Jesus disse assim, que não deviam fazer mal aos seus pequeninos, porque o anjo deles viam a face do Pai. Vocês se lembram desse texto? Mateus 18, 10. Se esses anjos que protegem os pequeninos veem a face do Senhor, para proteger os pequeninos, ele tem que se levantar contra os que ameaçam os pequeninos. Então os anjos estão contra esses que ameaçam os pequeninos. Devemos lembrar que os anjos no último dia, eles virão com foice para fazer a vindima, cortar para a perdição os ímpios, separar o joio do trigo, porque Jesus disse, não, vocês não podem, Jesus falou para os discípulos, vocês não podem separar o joio do trigo. Os anjos farão isso nascer e vão colher os ímpios e separá-los e juntá-los como se junta a palha para ser queimada no fogo. Eles vão fazer isso, os anjos. Então, percebemos que os próprios anjos estão em antagonismo com os homens por causa do pecado. Então, quando nós lemos que o Senhor fará convergir em Cristo os céus, o Senhor vai fazer uma reconciliação dos homens com os anjos e com Deus. Vamos chegar lá. Na terra, nós temos aqui o que há de separação na nossa experiência. Então, por exemplo, os homens vivem em desunião, em ódio uns para com os outros. Isso é o que nós vemos normalmente, e nós mesmo dentro da igreja lutamos contra a falta de unidade, porque isso é próprio do pecado, é resultado deletério do pecado. Isso é muito importante. Tito 3:3. Tito 3:3 diz assim: pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazer, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Veja, odiando-nos
uns aos outros. Isso é a desordem do pecado, a desagregação, divisão, separação entre os homens. Isso é natural por causa do pecado. 2 Timóteo 2:3. 2 Timóteo 3, aliás, 2 Timóteo 3, versículo 2 e 3. 2 Timóteo 3, verso 2: Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Quer dizer, perceba que o pecado trouxe essa separação entre os homens. Não há harmonia, não há unidade, há uma separação. Os homens se declarando um contra o outro, separação por causa de raça, de cor, de status social. Tudo é motivo para separação. Agora quero separar o Nordeste do Sudeste. Toda separação. Essa é a ordem do dia, é o que está mesmo. Isso é o que reina nesse mundo. Separação é a palavra de ordem. Mas o pecado trouxe outro tipo de separação. Separação do corpo e da alma. Deus fez para que o corpo e a alma estivessem unidos sempre. A morte não estava, vamos dizer assim, no programa da criação de Deus. Mas o pecado trouxe a morte. E a morte estabeleceu a separação do corpo e da alma. Então, nós temos esse fenômeno que todos vamos experimentar. O corpo desce à sepultura, vai apodrecer, vira pó e vento levado. Que não é problema nenhum para Deus trazer as partículas atômicas, moléculas, para Deus nada. Isso ele fará na ressurreição. Mas eu quero que você saiba que existe essa separação drástica, né? Então, o espírito ou vai para o Senhor ou vai para o inferno. Então, uma separação. Essa separação não é só a separação, cada um vai experimentar do corpo e da alma. Há uma separação, a morte separa a nossa convivência. Então, nossos queridos são separados de nós por causa da morte. Eles vão. E então, nós ficamos aqui e eles estão. Mesmo os crentes estão lá com o Senhor, os ímpios no inferno. Separação drástica, terrível, né? Nós nunca nos acostumamos de forma alguma com a morte. Mesmo os crentes. É tão dramático, porque é uma agressão, é uma anomalia. Ora, a gente pensa assim: preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa porque salvação e vida
é cura completa, é paz, é libertação completa de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento, é aperfeiçoamento da santidade, nunca mais pecado, nem qualquer outro sentimento que nós estamos acostumados a enfrentar na nossa carne. Acabou, é maravilhoso, preciosa é a morte dos santos. Mas mesmo assim, é loucura quem pensa assim: não, eu não quero chorar, eu quero me alegrar, porque está com o Senhor. Porque isso não é natural, não é o que Deus fez. O que Deus fez, que é natural, é chorar por causa da separação, é lamentar. E isso nós vemos na Bíblia. Os santos patriarcas, eles, quando se foram, houve lamento, choro, dias. Há tempo para chorar, tempo para deixar de chorar. Então, a palavra de Deus, chorar com os que choram, é natural chorar. Então, a separação é uma realidade do pecado que nós todos experimentamos. Sentimos falta, saudade, tudo isso por causa do pecado. Mas, meus irmãos, eu quis mostrar tudo isso para que você voltasse agora para o texto e prestasse atenção de que o mistério da vontade, segundo o beneplácito que Deus propôs em Cristo, é de fazer reunir novamente nele, na dispensação da plenitude dos tempos, que já começou, porque os últimos dias começou desde quando Cristo subiu aos céus e no Pentecostes o Espírito foi derramado. É os últimos dias, é essa dispensação da plenitude dos tempos que nós estamos vivendo. Em Cristo Jesus, então, começa uma reunificação, começa uma obra extraordinária, segundo a vontade de Deus, de reunir em Cristo todos aqueles que o Pai escolheu. Dessa forma, então, Deus começa a fazer isso através do Evangelho e da proclamação de Cristo morto na cruz e ressuscitado. Pelo poder do Espírito Santo, ele começa a operar um milagre extraordinário, reunificador, que começa a fazer uma reconciliação do homem com Deus. Está escrito: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, com Deus e também com os anjos. Vamos começar com os anjos, que nós já sabemos que quando nos convertemos, somos reconciliados com Deus, passamos a ser chamados filhos de Deus, não há mais separação, nós temos acesso com confiança ao trono, somos recebidos como filhos, o Pai nos ama. Jesus diz: já não vos chamo servos, porém amigos. Isso tudo mostra uma reconciliação maravilhosa, que inclusive mostra a intimidade nossa com Deus. Acabou a separação, fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Agora somos reconciliados com os anjos. Veja, por exemplo, que coisa interessante, Lucas 15. Talvez você nunca tenha pensado nessa dimensão, eu também não, mas umas outras pessoas. Lucas
15, versos 8 e 10, há uma parábola aqui que diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, uma dúvida diz assim: a mulher chama as amigas para se alegrar porque achou a dracma. Mas isso é simbólico. Quando alguém é convertido, quando alguém é encontrado por Cristo, salvo, chamar as amigas é os anjos que se alegram pela restauração e pela conversão daquele que estava perdido. Então você veja que os anjos agora são amigos, para festejar nos céus pela redenção, salvação de um pecador que não vai ser objeto de antagonismo, mas agora de amizade. Os anjos passam a ser agora não antagônicos, mas favoráveis. Na verdade, espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, veja que coisa maravilhosa é essa reunificação que Cristo faz com os anjos. Eles desejam esta unificação. E a demonstração disso é quando eles apareceram, quando nasceu o Cristo. Eles apareceram com milícia celestial, milhares de anjos, cantando nos céus: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Quer dizer, a quem Deus quer bem. Então, os anjos passam a ser aliados, protetores. Não há mais espada para expulsar e fazê-los sair, mas passam a ser protetores. Veja o Salmo 34, que nós expusemos domingo, tão maravilhoso, quando fala dessa expressão tão gloriosa. 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos os anjos agora não com espada, mas com espada contra nós, mas com espada a nosso favor, acampados ao redor e para nos proteger. Então esta é a unificação, a reunificação que Cristo está fazendo, nossa com os anjos. Jacó experimentou isso, quando viu aqueles anjos que estavam ao seu lado, quando seu sogro se despediu e foi, porque ele agora tinha uma jornada pela frente, uma grande interrogação, que seria o encontro com o seu irmão. Deus fez com que ele tivesse a visão de um exército de anjos, pelo menos 2 tropas de anjos. Por isso ele chamou Manaim, acampamento dos anjos, porque eram 2 tropas. Manaim é plural, que ele viu de anjos. Por quê? Por causa de Cristo. É muito interessante que
é Cristo quem promove a unificação dos céus com a terra, dos anjos com os homens e dos céus com a terra. Veja, por exemplo, João 1,51. Acompanhe comigo esse texto, João 1,51. João 1,51 diz assim: e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha, Cristo é a escada, e os anjos estão subindo e descendo. Então, através da escada, que é Cristo, é feita esta harmonia, esta unificação dos céus com a terra. Isso é importante. Ele é a escada. Os anjos são reconciliados com os homens, e os céus são reconciliados com a terra. Então, esta é a obra de Cristo, segundo a vontade e o propósito de Deus, conforme Ele propôs em Cristo. Antes espada, expulso do paraíso. Agora, ao contrário, os anjos levam os homens ao paraíso. Você sabia que quando o crente morre, quem leva a alma dele para o céu são os anjos? Tem isso na Bíblia? Tem. Abre aí em Lucas 16, versículo 22. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno estando em tormento. Mas veja, Lázaro morreu, era crente. Os anjos levaram a sua alma para o seio de Abraão, que é o mesmo paraíso. Alguns querem fazer uma separação de seio de Abraão no Velho Testamento, paraíso, no nada. Seio de Abraão e paraíso é a mesma coisa, é onde Abraão está, onde Deus está, onde Cristo está. Então, os anjos levam as almas dos crentes. Eles se colocaram na porta do paraíso com a espada por causa do pecado e disseram: não, agora, por causa de Cristo, eles levam as almas para o paraíso. Não é maravilhoso? Mateus 24, 31, nós temos os anjos carregados de nos introduzir. Verso 31, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ele que vai recolhê-los. Os anjos irão recolher naquele último dia os escolhidos para reuni-los naquela última reunião que vamos ter. Antes, a espada matando, eles com a espada mataram em Jerusalém, um anjo matou em Jerusalém com espada. Agora, ele, como eu disse, protege os escolhidos. Salmo 91, versos 10 e 11, diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, eles estão agora a nosso serviço. A espada já não é contra nós, mas a nosso favor. O pecado trouxe uma outra separação, que foi entre gentios e judeus.
Isso foi muito sério. Hoje a gente não sente isso, mas foi muito sério nos primeiros séculos. Uma separação entre gentios e judeus. Mas Cristo promove uma unificação. É tão importante isso, porque nós temos até hoje, os dispensacionalistas querem insistir de que essa separação persiste e continua. A separação entre gentios e judeus. E diz, não, entre os gentios tem a igreja, Cristo está tratando separado, depois ele vai tratar com os gentios, com os judeus. Mas isso está furado, porque o que nós vemos na palavra de Deus é já agora um trabalho de unificação. Veja Efésios capítulo 2. É bom que você seja bem vacinado com isso aqui, para não cair nessa investida de pura elucubração da mente e carnal, porque a palavra de Deus é muito clara qual é o propósito de Deus. Veja aqui a partir do verso 11. Portanto, lembrados de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, são judeus, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Veja, Cristo não quer nada separado. A missão dele é reunir, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, Ele uniu, colou, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse. Eles estavam separados, agora são reconciliados, ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou para vós outros que estáveis longe a paz, também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família da fé. Está vendo? Então, essa é a missão do Filho, segundo o propósito que Deus colocou nele, de convergir, reunir, reunificar todas as coisas dos céus e na terra. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo. Um Deus, um batismo, uma santa ceia, um Senhor Jesus Cristo, um só corpo, judeus e gentios. Um verso que é importante, que está em João, no capítulo 11, já estou terminando, João, no capítulo 11, a partir do verso 47, quando os principais sacerdotes se reúnem lá, convocam o Sinédrio, e diz o seguinte, a partir do verso 47: então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, entre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo,
Mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, não só pela nação, mas também para reunir, novamente a palavra aqui, em um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Então, é a reunificação que nós estamos vendo aqui no verso 10, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E quero encerrar com a última proposta nesse projeto de reunificação, que é a reunificação da alma, da nossa alma, com o corpo. Não nossa, que nós ainda não morremos, né? Está reunida a nossa alma com o corpo. Mas todos os crentes que morreram estão separados, a alma e o corpo, com exceção de Enoque e de Elias, cujos corpos foram transformados, certamente glorificados já. Mas nós outros todos, assim como Jesus também, com exceção dele, que a alma dele está reunida ao seu corpo já ressuscitado e glorificado. Mas o restante, nós todos que morreram, né, eles estão com a alma separada do corpo. Eu não quero falar dos ímpios, porque esse tipo de unificação que vão ter na ressurreição é para desgraça, é para horror, para juízo, para condenação, para eles receberem no corpo o mal que fizeram. Eles vão receber para piorar o juízo deles. Mas isso não está no projeto de Deus, é a reunificação dos crentes. Então, o corpo vai ser reunido, a alma vai ser reunida ao corpo. Então, Cristo tem esse poder. O poder dele foi dado a ele para fazer isso, essa reunificação da alma com o corpo. Então, lá em João capítulo 5 diz que chegou a hora, não vou falar de cabeça, porque minha cabeça já não tem confiança mais. João 5, versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. Todos os que tiverem feito bem, os crentes, né? Para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Mas veja, Cristo, com seu poder reunificador, sua palavra, então vai dar a palavra de ordem, e haverá a ressurreição, que é a reunificação da alma ao corpo glorificado. Então, isso é maravilhoso, porque olha, todos os crentes, eles estão lá na presença do Senhor, é incomparavelmente melhor do que aqui, mas eles não estão plenamente satisfeitos. Como no céu não estão plenamente satisfeitos? Não, eles estão esperando a ressurreição, porque o corpo é que dará a plenitude do gozo que eles vão sentir, o corpo ressuscitado. Então eles anseiam pela ressurreição no céu, ao passo que no inferno eles têm horror à palavra ressurreição. Eles não querem ressurreição no inferno. Eles preferem ficar sem o corpo, porque estão sofrendo no inferno e sabem que quando forem ressuscitados vão sofrer muito mais no corpo. Então, Cristo vai reunir. Essa é a reunião final
da alma com o corpo. Mas existe uma reunião agora gloriosa de corpo ressuscitado, glorificado, uns com os outros. Meus irmãos, é claro, quem está nos céus com alma, sem corpo, ele tem as sensações, do corpo, não plenamente, porque eles sentem falta do corpo. Então eles podem se relacionar em amor uns com os outros, porque a Bíblia fala disso. Basta dizer você, na transfiguração, Moisés, Elias conversando, batendo papo, conversando com Jesus. Isso é comunhão. Eles não tinham corpo, a não ser Elias. Moisés não tinha. Contudo, eles estavam compostos e conversando. Então eles tinham um certo relacionamento. Mas o relacionamento perfeito de amor uns com os outros é no corpo. Então, quando houver a ressurreição, esta reunião perfeita dos santos, essa relação de amor será indescritível. Por exemplo, não é bom, como crente, nos abraçarmos quando nos encontramos, tiramos saudades uns dos outros e abraçamos. Quanto mais distante foi o tempo, mais o abraço é apertado, né? Quando a gente encontra um com o outro, é uma comunhão gostosa. E só o corpo, sem corpo não pode abraçar. Então é importante o corpo. Naquele dia haverá uma reunião muito especial, quando nós vamos então no corpo ressuscitado, estarmos juntos, reunidos, para nunca mais nos separarmos. Não haverá mais sul, nem norte, nem qualquer tipo de separação. Último verso, Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso número 13. Não queremos, porém, irmãos, sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda nos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, que descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, agora presta atenção, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro, para a reunião do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolados, pois, uns aos outros com essas palavras. Não haverá mais nada que possa impedir a plenitude da comunhão nesta santa reunião final que o Senhor consumará dentro desse propósito, segundo o beneplácito que o Senhor Deus propôs em Cristo Jesus, de reunir nele todas as coisas, tanto nos céus, nos anjos, como na terra, nos homens. Que Deus nos abençoe. Agradecemos juntos a bênção da tua palavra, que seja aplicada no nosso coração. Nós possamos nos alegrar com todas essas preciosas promessas maravilhosas. Em Cristo Jesus, a plenitude dos tempos, o Senhor tem proposto reunificar todas as coisas segundo o beneplácito da vontade dos céus e na terra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.